O Gabi, diante dessa previsão que temos, como é que as autoridades atuam aí no Rio Grande do Sul? Tem alguma orientação para a população gaúcha? Bom dia. Oi, Carol. Bom dia para você, bom dia a todos. Uma semana de extremos aqui no Rio Grande do Sul. Como você disse, a gente tem de segunda-feira até hoje, metade da semana, temperaturas muito baixas por aqui. Inclusive, ontem fez temperatura negativa no norte do estado, mas já a partir de amanhã a temperatura sobe muito, né? Chega na casa dos 30 graus. Então, é uma diferença muito grande e, com isso, esse é um dos fatores, como você bem explicou, que vai trazer esses temporais, tempo severo para o Rio Grande do Sul já a partir desta quinta-feira. Também eu explico que tem outros fatores influenciando, né, para o tempo, que deve ficar, então, bastante severo já a partir de amanhã. A gente tem a atmosfera muito aquecida, né, as temperaturas vão subir bastante, uma frente fria semi-estacionária também sobre o sul, formação de uma área de baixa pressão atmosférica, transporte de umidade vindo do norte, formação de bloqueio atmosférico no centro do país e já o início da influência do El Niño. A soma de tudo isso vai ser, então, esses temporais. Bom, a gente tem previsão de chuva muito forte, com possibilidade inclusive de queda de granizo. Os ventos podem ultrapassar os 90 km por hora e é uma previsão que é válida para todo o estado. Já a partir de amanhã, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul informa que as áreas de atenção, então, na quinta-feira, são o oeste, campanha e centro do estado. Na sexta-feira, aumenta o risco de tempestades severas no centro, campanha, sul, oeste, Costa Doce e aqui, região metropolitana de Porto Alegre. Já no sábado, a gente tem entre as áreas de maior risco, Missões, Centro, Vales, Planalto e Norte. No domingo, essa frente fria ganha força sobre a metade norte do Rio Grande do Sul. Então, você vê que a chuva realmente vai afetar todas as regiões do estado. E, Carol, só para encerrar, os alertas da Defesa Civil, então, né, nesses dias de temporais, é que em casos de vento as pessoas não fiquem debaixo de árvores, nem de estruturas metálicas, porque há risco de queda. Também fechar janelas e portas, evitando fluxo de ventos no interior de casa, não atravessar ruas alagadas, mesmo estando de carro, moto ou bicicleta. Também durante os temporais, retirar os eletrônicos da tomada e abrigar os animais domésticos e, por fim, e muito importante, acompanhar os canais da Defesa Civil e os alertas emitidos pelo órgão em relação à situação do tempo. A gente, claro, segue acompanhando tudo por aqui. Qualquer atualização nós trazemos na CNN. Carol. Combinado. É importante essas orientações, porque essa virada no tempo começa amanhã e destaque principalmente para o que vai acontecer no fim de semana e no começo da semana que vem. A Gabi está de olho e vai, claro, nos atualizando. Obrigada, viu, Gabi? Até já. Agora são 6 horas e 58 minutos. Vamos com... O Rio Grande do Sul se prepara para uma nova sequência de temporais e a Defesa Civil reforçou o alerta para os próximos dias e divulgou orientação à população diante do risco de chuva intensa, ventos e granizo. Detalhes com Gabriela Garcia. Essa é uma semana caracterizada por extremos no Rio Grande do Sul. Desde segunda-feira, o destaque tem sido o frio. Em alguns locais, fez até temperaturas negativas. Em muitos municípios, mínimas ficaram abaixo de 10 graus. A partir de amanhã, o tempo muda completamente. O calor chega e as máximas devem ficar perto dos 30 graus. E o que preocupa é que o Rio Grande do Sul volta a entrar na rota dos temporais, que serão causados por uma combinação de fatores: calor, áreas de baixa pressão, umidade vinda do norte do país, um bloqueio atmosférico na região central e a influência do El Niño. Além de grande volume de chuva, tem chance de granizo e ventos que podem ultrapassar os 90 km por hora. Com isso, o estado pode registrar alagamentos,
transbordamento de rios e córregos, deslizamentos de terra e danos em edificações. Na quinta-feira, as cidades mais atingidas ficam no oeste, na Campanha e no centro do estado. Na sexta, a atenção se volta ao centro, Campanha, sul, oeste, Costa Doce e região metropolitana de Porto Alegre. No sábado, no domingo e na semana seguinte, o tempo instável permanece. A Defesa Civil orienta que, em caso de ventos, não fique debaixo de árvores e estruturas metálicas porque há risco de quedas. Além disso, feche janelas e portas, evitando fluxos de vento no interior de casa. Não atravesse ruas alagadas, mesmo estando de carro, moto ou bicicleta. Durante os temporais, retire eletroeletrônicos da tomada e abrigue os animais domésticos. Além disso, acompanhe alertas e informações pelos canais da Defesa Civil. E a onda de frio que atua no Sudeste provocou um novo recorde de temperatura mínima no estado do Rio de Janeiro. No Parque Nacional do Itatiaia, que é a cidade da nossa Jussara Soares, fica na divisa com Minas Gerais. Olha essa imagem que impressionante, Tainá. Congelou. Os termômetros registraram 11,5 graus negativos ao amanhecer. Foi a Jussara que mandou essas imagens pra gente. É a menor temperatura registrada no país neste ano. Ontem, o local fez 11 graus negativos. Um lago chegou a congelar, como vocês estão vendo, por causa do frio intenso. Apesar do amanhecer gelado, a tendência é de elevação gradual da temperatura ao longo do dia. Olha que friaca. Que coisa, hein, Uribe? Nem sabia que existia isso no Rio de Janeiro. Jussara que... A Jussara já fez caminhada, né? Esse parque é lindo, que viu, me atualizou aqui que é frio em Itatiaia. Eu não sabia, não. É frio, é frio. Olha aí, ó, batendo e não quebra não, viu, o gelo? E é o recorde desse ano, viu? Menos 11 graus, você imagina. Bom, em São Paulo, os termômetros marcaram 2,1 graus, só que a sensação térmica, minha gente, foi negativa, tá? Menos 1. Uma fina camada de gelo acabou se formando ali em coisas que estavam na rua. Ó, gente, essa noite ainda vai ser preciso de cobertor para poder dormir, cobertor daqueles pesado, né? As mínimas vão continuar baixas aqui em todas essas capitais que a gente vê aqui nesse amanhecer. Então, Porto Alegre, Florianópolis amanhecem com 10 graus, já Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte com 9 e Rio de Janeiro aqui, ó, só com 13 graus, Yuri. Pois é, eu acordei ali, olhei no celular ali, 10 graus, já achei ruim, 10, 11 graus, menos 11 graus, aí sim. É impossível, né, praticamente. Agora a gente sabe por que a Jussara Soares não tá mais lá na região de Itatiaia e tá lá em Brasília para fugir desse frio todo. Brincadeiras à parte com a nossa amiga Jussara Soares. Meu caro, você falou que vai mudar, vai ter mudança, mas quando, afinal de contas, que o frio vai acalmar um pouco? Vamos dizer assim, ó, praticamente horas contadas, tá? Amanhã a gente considera que vai ser esse último dia de frio um pouco mais intenso mesmo, Yuri. Isso porque, gente, o que vai acontecer é que os ventos vão começar a mudar de direção, tá? E aí boa parte do país vai passar a ter influência de um ar quente que vem de dentro do continente. Esse mapa aqui, ó, mostra a diferença de temperatura de quanto esfria ou quanto esquenta em relação ao normal. Então, o que vai acontecer vai ser o seguinte, da costa aqui do Rio de Janeiro até boa parte do Nordeste, as temperaturas vão ficar um pouquinho mais amenas. Só o que está chamando a atenção mesmo dos meteorologistas é essa área aqui, ó, entre o Rio Grande do Sul até Mato Grosso, toda essa área que a gente vê aqui no vermelho mais intenso. Isso aqui está sendo considerado que as temperaturas devem subir até 10 graus acima da média. Isso significa que a gente vai ter um veranico pela frente. Veja só o que vai acontecer em Porto Alegre nesses próximos dias. Amanhã, ó, temperatura máxima aqui, ó, não vai passar dos 21 graus. E aí vai subindo, chega aqui no sábado quase 30 graus. E não só as temperaturas máximas, mas as mínimas, as madrugadas passam a ficar um pouco mais quentes também. Esses ventos quentes, inclusive, eles já começam a fazer efeito amanhã em algumas capitais. É o caso aqui, ó, Campo Grande e Cuiabá, que vão ter máximas previstas aqui de 28, 33 graus. Já em outras capitais, a situação vai ser o seguinte, Salvador e Recife amanhã com 27, 29 graus. Já Manaus, Palmas e Belém de 30 até
32 graus. E essa quarta-feira vai ser de tempo firme em grande parte do país. Veja essa imensa área que a gente vê aqui em amarelo no mapa. As chuvas vão ficar muito mais concentradas mesmo entre o norte e até o nordeste. Algumas pancadas de chuva podem cair já pela manhã entre o Ceará e também o Pará. Agora, uma atenção importante para o litoral do Nordeste, tá? Porque as chuvas vão aumentar. Aquela frente fria que passou pelo sul, pelo sudeste nesse fim de semana, ela está chegando agora no Nordeste e vai influenciar o tempo até o fim dessa semana. Em algumas cidades, como no Recife, aqui, ó, pode chover cerca de 80 milímetros até domingo, Yuri. Nossa, ô Marco, você falou aí de chuvas no Nordeste, mas ontem você tinha mencionado alerta de temporal severo pro Rio Grande do Sul, a despeito daquele calor de quase 30 graus. Tem alguma atualização a esse respeito? Pois é, Yuri, que a gente tem percebido, e os meteorologistas também, esses modelos meteorológicos, eles estão acompanhando de perto, tá? Defesa Civil, meteorologistas. Infelizmente, o cenário continua sendo bastante preocupante ainda. Gente, estão sendo previstas algumas tempestades severas que, veja, devem começar na quinta-feira e devem se estender por muitos dias. A grande questão é o seguinte, como a atmosfera está muito aquecida, está muito quente por causa desse veranico que a gente vai começar agora, o perigo acaba sendo maior, podendo ter aqui algumas tempestades com ventos intensos, granizo, até mesmo aqui ó, a formação de tornados e microexplosões. E aí as análises dos meteorologistas estão dando conta que deve chover aqui ó, cerca de 300 milímetros em menos de uma semana no estado. Isso é muita água, Yuri. É um cenário bastante preocupante, porque o que vai acontecer é o seguinte, as frentes frias vão se formar e elas vão ficar presas no Rio Grande do Sul, não vão conseguir avançar como geralmente a gente teve nesse último fim de semana, que passou aqui pelo sudeste e chegou ao nordeste. Então, é muita chuva sendo prevista para essa região nesses próximos dias. Bom,